Deixa eu adivinhar um negócio. Você pegou, estudou uma empresa, achou ela boa, e na hora de você comprar você não sabe se o preço dela tá bom ou se tá ruim. Ou seja, se ela tá cara ou se ela tá barata. E já deixa eu te falar um negócio aqui que é muito importante. Anota esse troço. O segredo não é comprar só bons ativos. Você precisa comprar bons ativos num preço bom. Então assim, o preço ele importa sim. Hoje eu vou te falar 3 formas para você calcular o preço teto de uma ação. A primeira, você vai usar o método de Graham, que foi o mentor do maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett. O segundo método que a gente vai falar aqui é o que o Barsi usa e que, na verdade, quem criou esse método foi o Décio Bazin. E o terceiro, que pouca gente usa, é um método que ele olha para a expectativa de dividendos futuros. Então, cara, assim, na boa, fala sério, o vídeo está completo pra caramba. Só uma pessoa com parafuso a menos não vai ficar até o final aqui para poder aprender. Então, bora pro papo. Fala galera, Ilídio por aqui e o assunto de hoje é preço teto. Primeira coisa, que diabos é esse negócio? Preço teto é o valor máximo que eu quero pagar para poder comprar alguma ação. Você não pode decidir se uma ação está cara ou se ela está barata só por quanto que ela está custando. Tipo assim, só para você ter uma ideia. Imagina que uma ação custa 200 e uma outra custa R$2. Significa que a de 200 é cara e a de R$2 é barata? Não, isso vai depender. E é aqui que eu quero te explicar uma parada super importante. A diferença entre o que é preço e o que é valor. Preço é o quanto você paga por um produto ou serviço. Valor é o benefício que esse produto ou serviço te entrega. Se você pensar no caso das ações, por exemplo, a ação que está custando 200, quando você analisa ela a fundo, vê todos os fundamentos dela, percebe o quanto que ela pode crescer, com isso você vê que ela vale muito mais. Então, se ela está custando 200 e você percebe que ela vale 1.000, ela está super barata. Agora, se a outra ação que está R$2 hoje, você percebe que ela vale, na verdade, 30 centavos, 40 centavos, a ação está cara pra caramba. Então, por que o preço teto é importante? Eu vou te dar os principais motivos para mim, porque eu uso ele, tá? Ele me ajuda a poupar din e tempo. Din, porque eu vou evitar comprar as coisas mais caras do que elas realmente valem. E o tempo, porque já sabendo se a ação está dentro ou fora do meu preço teto, eu não vou ficar pensando 2 vezes se eu tenho ou não tenho que comprar a ação. Se ela está mais barata do que o meu preço teto, eu vou lá e posso comprar mais. E se ela está fora do meu preço teto, eu fico aguardando até ela chegar no meu preço teto e aí sim eu compro. Então como é que a gente calcula? Bora aqui para a tela do meu computador. O cara que criou essa estratégia aqui foi o Benjamin Graham, no livro O Investidor Inteligente. Esse cara aqui foi o mentor de ninguém mais, ninguém menos que o Warren Buffett. E qual que é a ideia por detrás desse valor intrínseco? É a gente entender qual que é o potencial de valorização de uma ação. O quanto que a cotação dela pode crescer ao longo do tempo. E aí no livro, o Benjamin Graham cria uma fórmula para poder a gente chegar nesse valor intrínseco. E a fórmula é essa que eu botei aqui, ó. Raiz quadrada de 22,5 vezes o VPA vezes o LPA. Calma que a gente já vai entender uma coisa por vez aqui. Vamos começar pelos 22,5. Como é que ele chegou nesse número? Basicamente a partir de 2 fatores. O primeiro, ele definiu que o preço de uma ação ela não pode ser maior do que 15 vezes o lucro da ação. Então repara que a gente está falando do indicador famoso aqui que é o PL, que a gente vai conseguir ver em quanto tempo a empresa te devolve o valor se ela mantiver aqueles lucros constantes. Então o Graham definiu que para ele um PL de até 15 mostra uma boa ação. O segundo fator que ele colocou é que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial dela não pode ser maior do que 1,5. Então aqui vem outro indicador conhecido, que é o PVP, que mostra pra gente se a empresa está cara ou está barata frente ao valor patrimonial. Então o Graham está disposto a pagar 50% a mais do que a empresa tem de valor patrimonial por ação. Vamos agora para a segunda parte da fórmula, que é justamente o valor patrimonial por ação. Para você calcular esse cara daqui, você tem que pegar o patrimônio líquido da empresa e dividir pelo número de ações. O patrimônio líquido aqui ele vai ser a diferença entre os ativos e os passivos da empresa. E no final do dia ele vai te dizer o quanto que, se você olhar para o valor patrimonial da empresa hoje, o quanto que uma ação deveria estar custando. E o último cara que tem aqui na fórmula do Graham é o LPA, que é o lucro por ação. Ele vai te dizer o quanto que para cada uma ação a empresa está te entregando em lucro. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, mas esse lucro não é o que efetivamente cai no teu bolso em dividendos ou em juros sobre capital próprio. Isso é o quanto que a empresa consegue gerar de valor para cada uma ação. Então beleza, vamos ver um pouco mais na prática como que esse negócio aqui funciona.
Vamos até começar pelo Banco do Brasil. Ah, olha só, um ponto importante aqui que precisa falar. Na planilha, não mexe em nenhuma célula que tiver cinza, porque essas células já vão ter fórmulas, então se você mexer pode dar alguma cagada aqui. E fica tranks que o link da planilha vai estar aqui na descrição para você poder baixar ela no 0800. Então agora sim, vamos lá para o site do Status Invest. Vem aqui no Google, escreve Status Invest, esse primeiro link aqui. Vem aqui na lupinha e procura pelo Banco do Brasil, que é BBAS3. Então, a primeira coisa já para a gente jogar lá para a planilha, ó, o preço atual dele, R$ 49,14. Então, vamos botar aqui, valor da 4, R$ 49,14. Qual que é o VPA dele? Como é que a gente vai saber isso? Já tem aqui prontinho no Status Invest, é só descer um pouquinho, aqui vai ter uma penca de indicador e tem ele aqui, ó. O VPA do Banco do Brasil está 56,75. Então, para cada uma ação do Banco do Brasil, se você olhar para o valor patrimonial, deveria estar custando R$ 56,75. E o LPA aqui dele, que é o quanto ele gerou de lucro para cada uma ação, foi de 11,36. Então vamos botar aqui, 11,36. Repara que seguindo à risca a fórmula aqui do Graham, a gente chega num valor intrínseco do Banco do Brasil muito alto aqui de 120. Por que isso acontece? Porque as constantes que a gente está usando aqui do Graham, para a realidade do Banco do Brasil, podem não ser as melhores. Lembra que o Graham aqui está fazendo estudo em cima de um mercado muito mais consolidado, que é o caso do mercado americano, diferente aqui do nosso. Além disso, a gente tem empresas aqui, como por exemplo o Banco do Brasil, que por serem públicas, tem um fator de risco a mais. Então faz sentido a gente talvez fazer alguns ajustes aqui na fórmula do Graham para a gente poder chegar em algo um pouco mais realista. E por isso eu deixei essa coluna F aqui, que é da constante do Graham, para você poder mexer aí. O PL sendo menor que 15 e o PVP menor que 1,5. Vamos dar uma olhada nesses indicadores do Banco do Brasil. Ó, o PL dele aqui, ó, 4,32. Numa média histórica, ele está 6,65. Então assim, quando eu olho para esse PL de 15, para o Banco do Brasil, eu no caso aqui vou estar usando 8, que é um pouquinho acima da média histórica do Banco do Brasil. Isso já baixou a constante aqui para 12. Repara que o valor intrínseco já baixou também. Quando a gente olha agora aqui para o PVP, o do Banco do Brasil está menor do que 1. Por quê? Porque, de novo, por ser um banco público, ele está suscetível a um dedinho do governo. Então isso traz mais risco para esse cara. Tanto que se a gente olhar aqui para a média histórica, está em 1. Então eu vou pegar aqui na tabela, também vou botar 1 aqui, ao invés de 1,5. Para mim, essa constante de 8 faz um pouco mais sentido aqui para o Banco do Brasil. Isso me dá um valor intrínseco de 71,82 e uma margem de segurança de 46%. A gente já vê que Banco do Brasil está descontado, ou seja, ele está com potencial de valorização aqui de acordo com os indicadores que ele tem. Mas nem só de um método de preço-teto vive o homem. Então vamos ver o segundo aqui, que é usando a média dos dividendos históricos. Para esse segundo cálculo, a gente vai usar o jeito que o Décio Bazin explicou no livro dele, que é Faça Fortuna com Ações. Inclusive, essa daqui é a forma que o Luiz Barsi, que é o nosso Warren Buffett brasileiro, usa para poder chegar no preço-teto dele. Então presta atenção. Primeira coisa, essa estratégia daqui está com foco em você utilizar os dividendos passados para você poder entender qual seria o preço-teto. Então vamos olhar para os dividendos passados do Banco do Brasil. Vamos voltar lá no Status Invest. Ó, se a gente descer agora um pouquinho aqui, a gente tem essa visão que mostra todos os dividendos. Você clica aqui, ó, agrupar por ano e depois aqui em máximo. Para esse cara daqui, eu gosto de olhar os últimos 5 anos fechados. Então, como 2023 ainda está rolando, eu vou desconsiderar. Eu vou olhar de 2018 até 2022. Então, vamos lá. Ó, 2018 recebeu 1,51. Vamos botar aqui, ó, 1,51. 2019, 2,55. 2020, 1,47. 2021, 2,26. E 2022, 4,17. Beleza. O que a gente calcula aqui, ó? A média dos dividendos. Deu numa média nesses 5 anos, 2,39. E aí o que Décio Bazin falava? Ele fez um estudo e viu que no mundo todo se convencionou que se você consegue ter uma rentabilidade de pelo menos 6% no mercado de renda variável com as ações,
você está indo bem. Se você não está conseguindo essa taxa de 6% ou mais, você não está conseguindo escolher bons ativos e eles não estão remunerando você como deveriam. É melhor você se desfazer desses caras e ir para o mercado de renda fixa. Pensa comigo aqui que eu vou te explicar como é que a partir do dividendo você chega no preço teto. Ó. Imagina que você tem uma ação, vou escrever aqui, que custa R$100 e você quer ter 6% de rentabilidade. Como é que você chega no dividendo? Você pega e vai multiplicar esse 100 por esses 6%. Beleza, então você chegou em quanto você receberia. Como é que você faz então agora o inverso? Você vai pegar os R$6 que você receberia e você vai dividir ele pelos 6%, que é o que você quer. E aí você chega nos mesmos R$100, tá vendo? Deixa eu apagar esse negócio aqui agora. Então, como a gente já calculou o dividendo médio que você teria recebido ao longo dos últimos 5 anos, para eu poder saber o preço teto, se eu quero ter uma rentabilidade de 6%, é só eu dividir isso por 6%. Eu já calculei aqui para você. Deixa eu colocar esse cara daqui em percentual. Ó, então, com 6%, meu preço teto em Banco do Brasil seria R$ 39,91. Aí você fala assim, caraca, então o Banco do Brasil agora está mais caro do que o que deveria. Pois é, se você olhar o passado, sim. Agora, por que provavelmente ele está custando 49? Porque repara que em 2022 ele deu uma pancada aqui de 4,17. Se você só considerar 2022 na conta, você repara que com 6%, seu preço teto já seria agora R$ 70 e não mais 40. Mas eu, particularmente, gosto de olhar para os 5 últimos anos. Eu vou acabar perdendo algumas oportunidades aqui, sem dúvida. Mas na minha cabeça faz mais sentido eu olhar um pouco mais para trás do que tentar imaginar que daqui para frente ela vai ter sempre a mesma performance do último ano. E aqui, tipo o que a gente fez lá na fórmula do Graham, a gente pode fazer algumas adaptações. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, por ser público, ele traz um pouco mais de risco. Então, às vezes, você não está disposto a entrar para poder ter 6% de dividendos. Você quer ter um pouco mais. No meu caso, por exemplo, em termos de remuneração, eu gosto de olhar para o Banco do Brasil na faixa aqui dos 8%. Então, meu preço teto, se eu fosse olhar de forma bem direta, ele estaria nessa faixa aqui dos 29%. Agora, a gente falou que o mercado está na expectativa desses 4,17. Será que tem alguma forma da gente saber se está fazendo sentido ou não? E aí que entra a nossa terceira forma aqui de fazer o cálculo e também muito importante, que é a partir do dividendo projetivo. Então, eu vou estar olhando para frente. Eu vou estar vendo o quanto que é a expectativa da empresa pagar o dividendo. E essa aqui, galera, é uma das formas que pouquíssimos investidores utilizam, que é olhar para o futuro, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês vão ver aqui que a gente precisa dar uma vasculhada em algumas informações. Então preste atenção, porque para chegar no preço teto, a gente também vai focar em dividendo aqui. Só que diferente da anterior, a gente não vai olhar para o passado, a gente quer ver o futuro. Então como é que a gente pega essas informações? Primeira coisa que a gente precisa ter, quantidade de papéis. Aqui no próprio site do Status Invest, a gente descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ver, número total de papéis. Então já podemos pegar essa informação e jogar lá. Tem 2 bilhões e 800 aqui. Beleza. Agora o lucro projetado. Como é que eu vou saber qual que é a expectativa dele de gerar o lucro aqui no caso do Banco do Brasil? Aí agora a gente tem que ir lá no site de relacionamento do investidor. Só você colocar RI do Banco do Brasil aqui no Google. Clica nesse primeiro link. Vem aqui, informações financeiras, central de resultados. Aqui embaixo você vai ver sumário do resultado. Ele já mostra os 4 trimestres. Mas repare que quando a gente passa o mouse, aqui não fica a mãozinha. Então ele ainda não divulgou os resultados do terceiro tri. Então a gente só tem até o segundo. Vamos clicar aqui para a gente ver. Olhando esse documento aqui na última página, vou até dar um zoom aqui. Você vai ver que o Banco do Brasil mostra que o lucro líquido que ele espera ter no ano de 2023 é entre 33 e 37 bilhões de reais. Como a gente abriu ali o segundo trimestre, ele mostra tudo que ele conseguiu nos primeiros 6 meses. Então, para esse ano de 23 até junho, ele já entregou um lucro líquido de 17 bilhões de reais. Então, aqui a gente tem 2 formas de preencher lá na planilha, porque a gente tem que colocar a visão anual. Ou a gente vai pegar esse divulgado daqui e ser conservador e colocar os 33, ser moderado, colocar a média, ou ser um pouco mais agressivo e colocar os 37, ou a gente vai pegar e vai ver o resultado que ele já teve no ano, que nesse caso daqui foi em 6 meses 17 bi, e vai multiplicar por 2 para poder chegar nos 12 meses. Como o Banco do Brasil, nos primeiros 6 meses, já entregou 17, a gente consegue ver que se ele dobrasse, ele ia estar na média aqui.
Então eu gosto de usar essa média. Então vou botar lá 35 bilhões, que é o valor entre o mínimo e máximo aqui que o banco colocou. Então vamos colocar aqui, ó, lucro projetado, 35, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bilhão. Beleza. Quando a gente preenche aqui o papel e o lucro projetado, a gente viu o LPA, que a gente já viu lá atrás que é o lucro por ação. Só que a gente estava olhando para o lucro por ação passado. Agora a gente está olhando para o futuro. Então a expectativa é que para cada ação, o Banco do Brasil entregue um lucro de 12,21. Só que a gente já falou, esse valor daqui não é o que cai no teu bolso. O que cai no teu bolso é o dividendo por ação, que a gente vai descobrir sabendo quanto que é o payout da empresa. O payout é o quanto que ela diz assim, ó, disso tudo aqui que eu gerei de lucro, uma parte eu vou reinvestir e uma parte eu vou passar para o acionista. O que eu vou passar para o acionista se chama payout. E como é que a gente descobre do Banco do Brasil? Vamos lá no site da DRI de novo. Ó, só que agora a gente vai vir aqui, ó, publicações, fatos relevantes. Em janeiro desse ano, só você descer mais aqui, ó, saiu esse comunicado, ó, 19 de janeiro, payout 2023. E isso aqui que a gente quer ver. Ele fala aqui, ó, que o Banco do Brasil, junto lá com o Conselho de Administração, falaram naquela data que aprovaram um payout de 40%. Então ele já garantiu aqui que de todo o lucro que ele tiver em 23, 40% ele vai dar para o acionista. Então a gente pega aqui no payout e coloca os nossos 40%. O dividendo por ação, repara só, 4,89. Quando a gente olha para o passado, a gente vê que em 2022 teve 4,17. E lembra que quando eu tirei isso daqui, os números fizeram um pouco mais sentido? Então o mercado já está precificando a ação do Banco do Brasil e esperando esse resultado daqui. E aí, com esse dividendo por ação aqui, como é que ficaria o meu preço teto? Eu olharia aqui também para os 8% e vejo que eu estou com 61. Até esqueci de colocar aqui a margem de segurança, vou colocar agora rapidinho então. Pronto. Então, olhando aqui para se eu quisesse 8% de dividend yield, eu teria uma margem de segurança aqui ainda de 24%. E aí, por fim, eu botei uma abinha aqui para poder ter um resumo dos 3 valores que a gente calculou para determinada ação. Então, a gente vai ter o valor da cota, quanto que foi o valor intrínseco, se eu olhar para a média de dividendos e se eu olhar para os dividendos projetivos. E aqui nesses dois eu trouxe a faixa lá dos 8%. Se você quiser modificar nesse caso, só tu colocar um igual aqui, ir para o lugar que você quer. Ah, eu quero trabalhar com 6%. Você vai clicar aqui no 39, vai dar um Enter, pronto, está aqui. Vou voltar aqui para o meu. Então, fazendo uma leitura aqui, para o Banco do Brasil, diferente até do que muita gente fala, que ele está muito caro já agora, ele teoricamente ainda tem um percentual aqui significativo de potencial de valorização e olhando para os dividendos futuros, ele também tem um valor aqui que me deixa confortável entrar. A minha estratégia aqui, eu gosto muito de mexer com esses dois caras e só dar uma analisada no valor intrínseco. Então eu gosto de ver a média dos dividendos para poder ter um panorama de como que ele foi num prazo maior. Então assim, não é nenhuma recomendação, mas daria para entrar? Segundo os números aqui, daria. Eu entraria? Aí como eu comentei, eu posso acabar perdendo algumas oportunidades ao longo aqui do tempo. Por quê? Porque eu olho para essa média de dividendos aqui com um pouquinho mais de carinho. No caso do Banco do Brasil, especificamente falando, o meu preço não seria R$ 23,93, mas eu não compraria ele acima dos 40%, que é esses 6% daqui. Então, mais por conta disso, eu não entraria. Mas olhando aqui para os nossos cálculos, a gente vê que não é o banco que está caro. Daria para entrar, aí vai de cada um. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que está funcionando a Klabin, porque ela também tem alguns pontos interessantes aqui da gente analisar. Vamos começar pelo valor intrínseco. Então, partiu, dá um pulo lá no Status Invest. Vamos ver aqui a Klabin, KLBN11. Vamos colocar na Unity aqui de propósito. 22,15 aqui é o preço. Vamos jogar aqui, 22,15. O VPA dela é só a gente descer um pouquinho. 10,49. O LPA 4,4. E olhando aqui para o valor intrínseco de Graham, eu vejo que eu tenho uma margem de segurança de 39%. Ela poderia chegar a R$ 31 aqui quase. Vamos lá para a média dos dividendos dela. Vamos dar uma olhada como que foi. Vamos descer aqui, ó, agrupa por ano, máximo. Vamos lá. 18, 1,03, 1,03. 19, 86 centavos, 0,86. 2020 a gente já repara que teve um vale aqui, ó, somente 2 centavos. A gente sabe o que aconteceu em 2020. Tem gente que vai pegar e vai expurgar esse cara aqui da conta. Eu não gosto de expurgar, porque assim, como eu estou comprando a empresa para o longo prazo,
vão acontecer crises. Então eu quero ver como que a empresa se comporta nessa crise, porque se eu quero viver de dividendos, acontece uma crise global, eu tenho que continuar pagando minhas contas. Por isso eu não desconsidero. Então vamos lá, 2021, 0,36 e 2022, 1,51. Então, na média dos últimos 5 anos, a Klabin pagou 76 centavos. Aí você vai olhar e falar assim, caramba, com 76 centavos, se eu olho aqui para os percentuais que eu quero ter de dividend yield, a Klabin está bem cara, porque mesmo com 6%, eu estou com um preço teto de 12 e ela está hoje 22,15. Pois é, porque parecido aqui com o Banco do Brasil, se você expurga todos os anos aqui e deixa só 2022, você vai ver que o mercado também está precificando que ela vai ter uma performance parecida com a de 2022. E aí vamos ver agora pelo dividendo projetivo para ver se está fazendo sentido essa expectativa do mercado. Vou só voltar aqui com os valores dos demais anos. Então vamos lá, quantidade de papéis aqui. Status Invest de novo. Vamos dar uma descida, ó. Número de papéis, 5 bilhões e 600. Só que aqui tem um porém. Por que eu não posso colocar aqui direto os 5 bilhões e 600? Porque, na verdade, essa ação da Klabin aqui que a gente colocou, que é final 11, na verdade não é uma ação. Eu até falei um pouquinho disso no vídeo de Taesa, que eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois. Mas quando a gente tem o final 11, a gente está falando de uma unit. E a unit, ela é um conjunto de ações. No site aqui do Status Invest, ele também já mostra para a gente a composição dessa unit. Ó. Só subir aqui um pouquinho mais, ó. Unit, composição, uma ação ordinária e 4 preferenciais. Então, cada unit da Klabin tem 5 ações. Então, como a gente tem um volume de papel de 5 bilhões aqui, a gente vai ter que pegar esse cara e dividir por 5. Se liga aí, hein, galera, porque isso aqui é super importante. Muita gente erra esse negócio daqui e aí o número fica totalmente distorcido. Hoje aqui tu só está recebendo o filé mignon. Vamos continuar, ó. Lucro projetado. O que a gente tem que fazer? Site de RI. Então vamos lá. Klabin, RI. Vamos aqui, central de resultado. Ah, e olha só. A Klabin já reportou o terceiro TRI. Só que ela ainda não mostrou aqui na apresentação. Eu particularmente gosto de ver mais a apresentação porque tem as informações um pouco mais consolidadas e mais fáceis. Então vamos abrir primeiro aqui do segundo TRI para você poder ver e depois a gente pega a informação lá do terceiro. Na apresentação de resultados, tem uma parte aqui específica só sobre proventos, ó, que é essa aqui. E aí aqui a Klabin já fala, ó, a política de proventos está com alvo entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. No Banco do Brasil, se você lembrar, a gente está falando de lucro líquido, ó, que é esse aqui, ó, lucro líquido. Já na Klabin, a gente já está falando agora que é o EBITDA ajustado. E ela já diz aqui, ó, que está entre 15 e 25, então já está passando o payout para a gente. Como ela está dando um range, eu vou pegar a média entre 15 e 25. Então, vou colocar aqui no nosso payout 20. Vamos dar uma olhada no EBITDA ajustado, que está aqui em cima, ó. Quando ele fala aqui fluxo de caixa, ó, EBITDA ajustado. Ele diz que no primeiro TRI ele fez 1,9 bi. No segundo TRI ele fez 1,3 bilhões. Então, vamos pegar esses valores e vamos jogar lá para a planilha para a gente somar. Lucro projetado. Então, vamos botar em bilhão aqui. 1,942 mais 1,344. E isso daqui foram os primeiros 6 meses, tá? Eu poderia pegar esse cara e multiplicar por 2, porque eu já vejo logo o ano como um todo. Só que a gente viu que já saiu o terceiro TRI. Então, eu posso pegar aqui o resultado, ó, lá naquele outro PDF que tem, ó, release de resultados. Vamos pesquisar aqui, ó, EBITDA. Ó, o EBITDA ajustado foi de 1,352 bilhão no terceiro TRI. Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos tirar esse cara daqui, vamos botar 1,352, se eu não me engano. Isso. Isso aqui foi o que ele fez até o terceiro TRI, só que ainda tem o quarto TRI para frente. Se a gente replicar esse mesmo valor aqui do terceiro TRI, ó, que é parecido com o que aconteceu no segundo, quanto que a gente vai ter de lucro projetado? Quase 6 bilhões. E aí, para botar bilhão, a gente agora multiplica por 1 bilhão. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto.
Então, com o payout de 20%, tendo esse lucro projetado e esse volume de papéis, a gente tem um dividendo por ação de R$1 como expectativa. Então, a gente vê aqui, ó, que olhando para os 6%, a gente está chegando a um preço de R$ 17,77, enquanto a Klabin hoje está R$ 22,15. Se a gente, por acaso, coloca um payout de 25%, ó, ela já está num preço muito parecido. Então, o mercado está na expectativa de que a Klabin vai entregar o payout máximo para o EBITDA ajustado que ela coloca aqui. E aí, como é que ficaria a nossa tabelinha de resumo da Klabin? Ó, Klabin está custando R$ 22,15, tem um potencial de valorização para R$ 30,88, mas quando a gente olha para os dividendos passados e para a expectativa futura, a gente vê que ela está mais cara do que o que esses caras daqui mostram. Então, na minha estratégia, a Klabin para mim hoje aqui, ela está mais cara, eu não entraria. Mas, de novo, isso aqui não é nenhuma recomendação. Se você quer comprar a Klabin com a expectativa de só valorização do ativo, você tem margem aqui para conseguir entrar. Ah, você tá doido. Esse conteúdo de hoje tá ou não tá top demais? Então me fala aqui o que você está esperando para poder sentar o dedo no like, se inscrever no canal e chapuletar o sininho, porque o bagulho aqui é doido e a vida é louca. A gente só vai trazer coisa aqui de qualidade que vai te ajudar a começar a sua jornada nos investimentos, ou então, se você já tiver começado, você vai aprender alguma coisa nova, te garanto. Porque, galera, o aprendizado é constante. Eu, inclusive, vou aprendendo todo dia, inclusive com os comentários que vocês colocam aqui para mim. Agora vamos voltar no ponto aqui. Algo super importante. Não é para tu fazer o preço teto, fechar o olho e sair correndo para poder comprar as ações aqui. Eu falei logo lá no início do vídeo. Você primeiro faz uma análise sobre a empresa, viu que ela estava boa, viu os fundamentos dela e agora você quer comprar. O preço teto ele vai complementar a sua análise. Ele vai te ajudar a tomar uma decisão mais rápida. Então é isso aí, galera. Bora se mexer porque quem fica parado é pós. Até o próximo papo. Fui!